Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita, do Conversas Literárias. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa bastante perigosa: os prazeres imediatos. Que prazeres são esses? E por que são imediatos? E por que eles são perigosos? Bom, antes da gente falar dos prazeres imediatos, a gente precisa falar daqueles planos que a gente nunca consegue realizar, que sempre ficam para o mês que vem, porque esse mês não sobrou dinheiro. Sempre ficam para o segundo semestre, porque nesse primeiro semestre eu não tive tempo. Sempre ficam para o ano que vem, porque nesse ano eu não consegui me organizar. E o que isso tem a ver com os prazeres imediatos? Os prazeres imediatos, eles são aqueles pequenos prazerezinhos que nos roubam muita coisa, que nos tiram do foco da nossa viagem de fim de ano, do nosso carro, da nossa casa e de tantas outras coisas que pedem um planejamento e uma persistência durante muito tempo. Porque vamos colocar o projeto, por exemplo, viagem de fim de ano para um lugar que eu sempre quis ir. Esse projeto precisa de um planejamento, porque ele tem um determinado valor, que é um valor mais alto se eu quero passar num determinado tempo, num determinado hotel. Então, realmente, esse é um projeto de longo prazo e que pede de médio prazo, né? Mas que pede uma certa consistência, porque eu preciso me planejar de acordo com o meu trabalho, porque eu preciso estar um tempo ausente, eu preciso de uma certa quantia financeira, eu preciso organizar a minha casa para que eu possa estar ausente num determinado momento. Então, esse prazer, né? Esse projeto a médio prazo ou a longo prazo, ele precisa de um planejamento. E todo planejamento pede que a gente abra mão de algumas coisas. Por exemplo, se eu quero viajar no final do ano, eu preciso ter uma determinada quantia em dinheiro. Então, eu não posso ficar gastando dinheiro com qualquer coisa. Ou eu preciso adiar talvez um pouco as minhas férias para que eu possa viajar no final do ano, para que eu coincida minhas férias com esse período do final do ano. Eu preciso organizar a minha casa para que ela possa, para que eu possa me ausentar. Então, tudo isso pede planejamento. Então, por exemplo, vamos pensar na questão do dinheiro. Se eu quero viajar e eu preciso de X valor em dinheiro, eu não posso toda hora gastar pequenos valores em tudo que aparecer, né? Eu preciso segurar um pouco o dinheiro, né? Só que aí vem uma coisa, o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é viciado em prazeres imediatos. O nosso cérebro, ele busca o prazer o tempo todo. Por quê? O nosso cérebro, ele é um cérebro antigo. Ele foi feito para sobreviver. E sobreviver tem muito a ver com prazer. Então, o nosso cérebro quer aquilo que satisfaça ele de imediato. O nosso cérebro não entende um prazer a longo prazo. Para o nosso cérebro, prazer a longo prazo não existe. Então, ele nos leva a a buscar esses prazeres imediatos. Então, quando eu penso assim, não, eu preciso guardar dinheiro para minha viagem, mas apareceu uma coisa ali que eu queria tanto comprar, nossa, eu queria muito aquela roupa, eu queria muito aquele relógio, aí eu vou comprar. E aí quando eu vejo, eu já comprei e eu me afastei um pouquinho da minha viagem de fim de ano. Então, se eu não me controlo, né? Se eu não me policio, se eu não falo pare para esse prazer imediato, sim, que é bom, eu nunca vou conseguir chegar naquele planejamento a longo prazo, na minha viagem de fim de ano ou na minha casa, né?
Projeto Casa, por exemplo. Projeto Casa é um projeto que pede bastante planejamento, bastante atenção, bastante cuidado, né? É uma coisa cara. Então a gente tem que saber que por algum tempo aquele ali é a nossa prioridade. Então, se eu não sei priorizar e se eu não consigo dizer basta para o meu cérebro na questão dos prazeres imediatos, eu vou viver sempre me satisfazendo temporariamente de pequenas coisas, mas é um prazer muito curto, ele é imediato e ele é curto, e ele não traz uma grande satisfação a longo prazo. Quem é que nunca viveu isso, né? Que olha para trás e fala assim, nossa, eu já podia ter minha casa. Eu já podia ter comprado meu carro, eu já podia ter feito aquela viagem, mas eu ainda não fiz. Então não é se penalizar, não é se vitimizar de forma nenhuma, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. É você analisar se o seu comportamento não te leva sempre para a realização desses pequenos prazeres imediatos que te afastam desses objetivos maiores, né? Porque se você, por exemplo, quer comprar a sua casa, não dá para ficar comprando toda hora, não dá para ficar mudando toda hora a decoração da sua casa de aluguel. Não dá para ficar fazendo várias viagens de final de semana toda semana, porque esse dinheiro que sai te afasta da sua casa. Então a gente precisa estar muito atento, gente, quando a gente começa a ceder aos prazeres imediatos. É lógico que tem motivos muito maiores atrás desses prazeres imediatos, mas assim, é importante que vocês entendam que sempre que vier essa vontade de abandonar o projeto de longo prazo e ceder a um projeto imediato, que vocês consigam raciocinar, que vocês consigam respirar fundo. Peraí, eu realmente preciso disso agora? Será que dá para deixar para depois? Será que se eu tomar esse passo aqui eu não estou um pouco mais longe disso aqui que eu tanto quero? Será que eu não estou um pouco mais longe da minha casa, do meu carro, da minha viagem de fim de ano? Porque quando a gente percebe, quando chega lá, né, o final do ano, ou mais um final do ano em que eu não consegui, né, a minha casa, a minha viagem, o meu carro, a grande reforma da minha casa, a sensação de frustração é muito grande. É muito desagradável, né, perceber que mais uma vez eu não consegui, eu não dei conta. Mas o bom é que o nosso cérebro, ele responde a estímulos, então ele muda. Se você conseguir começar a dar outros estímulos para o seu cérebro, ele vai começar a mudar. Ele vai sair dessa bola de neve de estar sempre buscando pequenos prazeres imediatos que não levam a lugar nenhum. Então, quando vocês perceberem que estão se afastando de um grande objetivo da vida de vocês, para. Então, assim, para e fala, não, o que é prioridade na minha vida? Eu já tinha estabelecido que eu ia guardar o meu dinheiro para minha casa própria. Então, eu preciso parar com isso aqui, não. Isso aqui não é tão importante para mim, no final das contas. Então, eu vou parar e não vou ceder a esse impulso. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso, gente. É muito bom quando a gente consegue ter o domínio sobre as nossas emoções. Quando vocês começarem a treinar isso, quando vocês começarem a conseguir fazer isso, vocês vão perceber o quanto que vocês estão mais próximos do que vocês querem, do que vocês planejaram, e o quanto que isso dá uma sensação de controle. De que agora sim, agora eu estou no controle da minha vida e agora sim eu posso fazer o que eu quero e agora eu sei que eu vou alcançar o que eu quero. Tentem fazer isso, percebam em que momentos da vida de vocês cedem a prazeres imediatos ou que emoções levam vocês a cederem a esses prazeres imediatos, porque isso também é importante. Tem situações da vida que nos colocam em perigo e nos fazem ceder aos prazeres imediatos. Então, quando vocês estiverem a ponto de abrir mão do planejamento maior da vida de vocês,
Pensem assim, peraí, essa decisão que eu vou tomar hoje está me aproximando ou está me distanciando dos meus objetivos? Pensem nisso, gente. Obrigado pela conversa e até uma próxima vez. E mais uma vez, se essa nossa conversa está sendo útil para vocês ou para alguém que vocês conhecem, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem. Obrigada, gente. Até daqui a pouco.